Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre a vida, ideias e feitos do último imperador brasileiro, Dom Pedro II. O segundo imperador brasileiro, sem dúvida, foi uma personalidade muito marcante na história do nosso país. Esse vídeo não possui viés, portanto não darei minha opinião sobre Dom Pedro II. E lembrando que isso é somente um recorte, várias ações e ideias sobre o imperador infelizmente ficaram de fora do vídeo. Portanto, recomendo checar a descrição para mais detalhes. Pedro nasceu às 2h30 da manhã do dia de 2 de dezembro de 1825, no Paço de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Pelo seu pai, o imperador Pedro I, ele era membro do ramo brasileiro da Casa de Bragança e seu nome era precedido pelo honorífico Dom desde o seu nascimento. Sua mãe foi a arquiduquesa Maria Leopoldina da Áustria, filha de Francisco II, último monarca do Sacro Império Romano Germânico. Por sua mãe, Pedro era sobrinho de Napoleão Bonaparte. A sua mãe, Imperatriz Leopoldina, morreu em 1826, quando Pedro tinha 1 ano de idade. Assim, ele não guardou muitas recordações de sua mãe. O imperador Pedro I abdicou em 7 de abril de 1831, após um longo conflito com a facção liberal dominante no parlamento, selecionando algumas pessoas para cuidarem de seu filho e de suas filhas remanescentes. Pedro II passava os dias estudando, com apenas 2 horas livres para recreação. Acordava às 6h30 da manhã e começava seus estudos às 7, continuando até às 10 da noite, quando ia para a cama. Foi tomado um grande cuidado em sua educação para formar valores e personalidades diferentes da impulsividade e irresponsabilidade demonstradas pelo seu pai. O imperador teve uma infância solitária e consideravelmente infeliz. A perda súbita de seus pais o assombraria por toda a sua vida. Ele teve poucos amigos de sua idade e o contato com as suas irmãs era limitado. O ambiente que foi criado o tornou tímido e carente, enxergando nos livros refúgio e fuga do mundo real. A elevação de Pedro II ao trono imperial em 1831 levou a um período de crises. Uma regência foi criada para governar em seu lugar até que atingisse a maioridade. Disputas entre facções políticas resultaram em diversas rebeliões e levaram a uma situação instável sob os regentes. Preocupados com a imaturidade do imperador, membros do governo acreditavam que um casamento poderia melhorar sua personalidade. O governo do Reino das Duas Sicílias ofereceu a mão da princesa Teresa Cristina. Um retrato foi enviado e este revela uma jovem e bela mulher, o que levou a Pedro II a aceitar a proposta. Ao ver pessoalmente a imperatriz, em 1843, Dom Pedro II aparentou claramente estar decepcionado. A pintura que havia recebido era claramente uma idealização de Teresa Cristina, pois a real não parecia muito com seu retrato. Posteriormente, Pedro II reclamou da aparência de sua esposa, sendo necessárias horas para convencê-lo que seguisse em frente com o matrimônio. Por volta de 1846, Pedro II já havia amadurecido fisicamente e mentalmente, não sendo mais o jovem inseguro de 14 anos que se permitia levar por boatos. Pedro cresceu num homem de quase 2 metros de altura, olhos azuis e cabelos loiros, sendo descrito como belo. Com o seu crescimento, suas fraquezas desapareceram e suas qualidades de caráter vieram à tona. Ele aprendeu não só a ser imparcial e dedicado, mas também a ser cortês, paciente e sensato. À medida que ele começou a exercer por completo sua autoridade, suas novas habilidades sociais e dedicação ao governo contribuíram gradativamente para a eficiência da sua imagem pública. Internacionalmente, os europeus começaram a chegar ao Brasil como um local de ideias liberais familiares, como a liberdade de imprensa e respeito constitucional a liberdades civis. A monarquia parlamentarista representativa se firmava em grave contraste com a mistura de ditaduras e instabilidades das demais nações da América do Sul durante esse período. No início da década de 1850, o Brasil gozava de estabilidade interna e de prosperidade econômica. Pedro II não era uma figura ornamental como os monarcas da Grã-Bretanha, e nem um autocrata à maneira dos czares russos. O imperador exercia poderes através da cooperação com políticos eleitos, interesses econômicos e apoio popular.
Os mais notáveis sucessos políticos do imperador foram alcançados devido à maneira cooperativa e não de confrontação. Ele era tolerante, raramente se ofendendo com críticas ou oposição, sendo extremamente cuidadoso em nomear somente candidatos altamente qualificados para posições do governo, buscando coibir a corrupção. O sistema político nacional brasileiro assemelhava-se ao de outras nações parlamentaristas, ainda que o imperador possuísse um poder não democrático. Assim, Pedro II funcionava como chefe de Estado. A presença ativa de Pedro II na cena política era importante da estrutura do governo, que também incluía gabinetes e ministros, a Câmara dos Deputados e o Senado. A maior parte dos políticos apreciavam e apoiavam o papel do imperador. Muitos haviam vivido durante o período regencial, quando a falta de um monarca que poderia manter-se acima dos interesses pessoais e próprios levou a anos de luta entre facções políticas. O casamento de Pedro II e Teresa Cristina começou mal. Porém, posteriormente o casal conseguiu ter filhos, mas boa parte veio a falecer na infância, o que devastou o imperador. Apesar de sua afeição por suas filhas, ele não acreditava que a princesa Isabel, apesar de sua herdeira, teria qualquer chance real de prosperar no trono. Dentro do contexto do século XIX, de fato, Dom Pedro II era machista. Ele acreditava que seu sucessor precisava ser um homem para que a monarquia fosse viável. Ele passou cada vez mais a enxergar que o sistema imperial não sobreviveria após a sua própria morte. Isabel e sua irmã receberam uma educação excepcional, apesar de não terem sido preparadas para governar uma nação. Pedro II excluía deliberadamente Isabel da participação dos negócios e decisões do governo. Por volta de 1850, Pedro II começou a ter casos discretos com outras mulheres, cometendo, portanto, adultério. A mais famosa e duradoura dessas relações envolveu Luísa Margarida de Barros Portugal, condessa de Barral, com quem ele formou uma relação íntima de amizade e romance. Por toda sua vida, o imperador manteve a esperança de encontrar a sua alma gêmea, algo que ele sentia ter sido roubado de si mesmo, ao ser obrigado a casar com uma mulher por razões de Estado. Pedro II era um trabalhador compulsivo e sua rotina era exigente. Ele normalmente acordava às 7 da manhã e não ia dormir antes das 2 da madrugada do dia seguinte. Seu dia inteiro era reservado aos negócios de Estado, e o pouco tempo livre que era disponível era gasto lendo e estudando. Os interesses de Pedro II eram diversos e incluíam geografia, medicina, direito, teologia, filosofia, pintura, teatro, música, tecnologia, dentre outros. Sua paixão pela linguística o levou a dedicar-se sua vida ao estudo de novas línguas, chegando a falar e escrever em português, latim, francês, alemão, inglês, italiano, grego, árabe, hebraico, chinês, tupi, dentre outras. Tornou-se o primeiro brasileiro fotógrafo quando adquiriu uma câmera em 1840. A erudição do imperador surpreendeu Friedrich Nietzsche, quando ambos se conheceram, assim como diversos outros pensadores da época. Charles Darwin elogiou Pedro II e Victor Hugo o comparou com Marco Aurélio, o imperador filósofo, que inclusive tem um vídeo próprio no canal. Dom Pedro II participou de várias academias ao longo do mundo, trocando cartas com cientistas, filósofos e outros intelectuais. Muitos de seus correspondentes se tornaram seus amigos, incluindo Louis Pasteur e Alexander Graham Bell. O imperador considerava a educação como de importância nacional, e ele mesmo se considerava um exemplo de valor do aprendizado. Ele comentou: "Se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã." Seu reino viu a criação de institutos e academias, além da construção de um observatório astronômico. Pedro II providenciou bolsas de estudos para brasileiros frequentarem universidades, escolas de artes e conservatórios musicais na Europa. Após o início da Guerra do Paraguai, Pedro II decidiu ir à frente de batalha pessoalmente. Tanto o gabinete quanto a Assembleia Geral se recusaram a aceitar o desejo do imperador. Contudo, Pedro II partiu para o sul em 1865. A jornada foi realizada montada a cavalo e por carretas, e à noite o imperador dormia em tendas de campanha. Para evitar mais derramamento de sangue, ele ofereceu os termos de rendição ao comandante paraguaio, que os aceitou. Após isso, ele retornou ao Rio de Janeiro e foi concebido com enormes celebrações, com a esperança de que a guerra acabasse em breve. Porém, Solano Lopes, o ditador paraguaio, continuou a guerra até 1870.
Progressos foram feitos tanto na esfera política quanto na esfera social, e diversos segmentos sociais foram beneficiados com reformas. A reputação internacional do Brasil melhorou consideravelmente graças à sua estabilidade política e potencial de investimento. A economia começou a crescer e a imigração floresceu. Contudo, nessa época, poucos brasileiros eram contrários à escravidão e menos ainda se opunham publicamente a ela. Pedro II era um dos poucos contrários à escravidão, considerando ela uma vergonha nacional. O imperador nunca possuiu escravos. A abolição da escravatura era um assunto delicado no Brasil, mas Pedro II desejava pôr fim à escravidão gradualmente, para não impactar tanto a economia nacional. Na década de 1880, Pedro II já se demonstrava um homem cansado do mundo, cada vez mais alienado e pessimista. Ele permanecia fiel às suas obrigações como chefe de Estado e era meticuloso em seu cumprimento, apesar de frequentemente sem entusiasmo. A falta de um herdeiro que pudesse prover de forma possível uma nova direção para a nação diminuiu as perspectivas a longo termo para a continuação da monarquia brasileira. O imperador amava sua filha Isabel, mas ele considerava a ideia de uma sucessora feminina como contrária ao papel requerido por um governante do Brasil. Ele enxergava a morte de seus 2 filhos homens como um sinal de que o império estava destinado a ser suplantado. Uma ameaça à monarquia foi a combinação de ideias republicanas e a disseminação do positivismo entre os oficiais de baixa e média patente do exército, o que levou à indisciplina das tropas. Em junho de 1887, a saúde do imperador havia declinado consideravelmente e seus médicos sugeriram que ele buscasse tratamento na Europa. Em maio do ano seguinte, acamado e ainda se recuperando, Pedro II recebeu a notícia de que a escravidão havia sido abolida no Brasil. Assim, ele retornou ao Rio de Janeiro no mesmo ano. Contudo, o fim da escravidão desencadeou uma transferência explícita ao apoio ao republicanismo por parte dos grandes fazendeiros de café, detentores de grande poder político, econômico e social no país. Os fazendeiros consideraram a abolição da escravatura como um confisco de propriedade privada. Assim, os republicanos realizaram um golpe de Estado em 15 de novembro de 1879 e instituíram uma república. Durante todo o processo, Pedro II não demonstrou qualquer emoção, como se não se importasse com o ocorrido. Quando soube da notícia de sua deposição, simplesmente comentou: "Se assim é, será a minha aposentadoria. Trabalhei demais e estou cansado. Agora vou descansar." Ele e sua família foram mandados para o exílio na Europa. Os últimos anos de vida de Pedro foram solitários e melancólicos, vivendo em hotéis modestos com quase nenhum recurso, ajudado financeiramente pelo seu amigo Conde de Alves Machado, e escrevendo em seu diário sobre sonhos em que lhe era permitido retornar ao Brasil. Em Paris, certo dia, Pedro realizou um longo passeio pelo rio Sena em uma carruagem aberta, apesar de uma temperatura extremamente baixa. Ao retornar para seu hotel, à noite, sentiu um resfriado. A doença evoluiu nos dias seguintes até tornar-se uma pneumonia. O estado de saúde de Pedro II rapidamente piorou até a sua morte, à 00:35 da manhã do dia 5 de dezembro de 1891. Mesmo após a morte de Pedro II, muitos brasileiros mantiveram-se apegados à figura do imperador popular, a quem consideravam um herói. O fenômeno de apoio ao monarca é largamente devido à ideia que muitos defendem de que Pedro II foi um governante sábio, benevolente, austero e honesto. Ainda com os problemas dessa personalidade citados, como o machismo e o fato de não ter sido uma figura democrática, historiadores possuem uma grande estima por Pedro II e seu reinado. O imperador Pedro II é considerado por vários historiadores o maior brasileiro de todos os tempos. Deus que me conceda esses últimos desejos. Paz e prosperidade para o Brasil. Dom Pedro II. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso. Valeu.